Bom dia a todos. Vamos dar início a mais uma reunião da Pastoral dos Católicos na Política. Hoje vamos tratar um tema de suma relevância para a vida nossa de cristão e também pela atuação dos parlamentares em Brasília e também nos estados e municípios. Então, eu passo agora a palavra ao nosso eminentíssimo senhor cardeal, que fará a abertura oficial dessa reunião. Muito bem, boas-vindas a todos e a todas. Maravilha poder termos mais esse momento de partilha, né, dos católicos na política. Vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a ação do Espírito Santo que nos ilumine nesta manhã. Vinde, Espírito Santo. Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovaremos a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Iniciamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos em setembro, primeiro dia de setembro, além de ser dia, primeira sexta-feira do mês, né? Nós iniciamos hoje o mês da Bíblia, como é a tradição, são 53 anos que no Brasil nós comemoramos o mês da Bíblia em setembro, devido dia 30 ser dia de São Jerônimo, aquele que traduziu, comentou a Sagrada Escritura dos originais para o latim na sua época, né? E o que antecede ao dia de São Jerônimo, o dia da Bíblia, né, aqui para nós católicos. E, além do mais, hoje, a criação do Papa Francisco é o Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, né? Ele institui esse dia ligado um pouco ao trabalho ecumênico que existe com relação a isso, da Igreja Ortodoxa, e começa hoje o Tempo da Criação, que vai de 1º de setembro até 4 de outubro, de São Francisco de Assis, né? E no dia 4, próximo dia 4, quando o Papa vai celebrar a missa com os novos cardeais, etc., em Roma, vai ser também dia que ele vai, segundo consta, vai assinar novo documento sobre a Casa Comum, né, que é a continuação da Laudato Si, e também, nesse dia, vai se abrir, né, o sínodo dos bispos, né, sobre a Igreja e a sinodalidade, né? Então, esse tempo agora, portanto, rezando essas intenções, seja em deixar a palavra de Deus que vem pela tradição da Igreja e pela Sagrada Escritura iluminar nossas vidas, também a vida daqueles que estão na política, e na preocupação com a casa comum, também dia de oração pelo cuidado da criação, esse tempo da criação que nós iniciamos hoje, né? Possamos cada vez mais ver essas grandes preocupações, porque se nós preocupamos com o nosso planeta, muito mais ainda com as pessoas que aqui vivem e também o que eles estão nascendo, né? Poder ter realmente um ambiente seguro, de abertura e de valores cada vez mais, né? Sejamos todos bem-vindos, aqueles que vão falar hoje, deputados, vereadores, assessores, sejam cada vez mais aproveitando bem esse momento. Obrigado, cardeal. Hoje o nosso tema é Preciso Defender a Vida. Nós estamos com um tema nacional que está em pauta em todos os meios políticos, que fala sobre a defesa da vida. Então, convidamos hoje a deputada Cris Antonieto para falar para nós sobre essas questões do aborto, de todas as outras questões que estão envoltas nesse tema sobre defender a vida é preciso. Então, eu vou passar agora a palavra já de imediato, a deputada Cris Antonieto, que irá falar para nós sobre esse tema de hoje. Bom, primeiro, bom dia a todos. É uma alegria muito grande estar aqui nessa pastoral, até tratando de um tema dessa magnitude, um tema dessa importância, sobretudo num momento em que a vida humana ela tem sido tão ameaçada. E para começar a falar sobre esse tema, eu queria primeiro trazer justamente o que a igreja sempre, como que a igreja sempre enxergou e como sempre defendeu o valor inegociável da vida. E aqui eu quero
de antemão, né, aqui com a graça de Deus a gente tem pessoas de diversos partidos, com espectros ideológicos diferentes, mas tem uma convergência, né, tem algo que nos une, que está acima de qualquer questão, que é justamente a defesa da vida. Então, ao longo de todos os séculos, ao longo de toda a existência, eu diria, da própria igreja, desde o século I, na verdade, daqui, a gente tem que o aborto ele é algo condenado pela igreja. Não existe um relativismo nesse sentido. Nós não podemos pensar na vida humana como algo utilitário, ou seja, utilitarista, ou então como se fosse uma questão relativista. A gente não tem que colocar circunstância para relativizar a vida humana. O fato é que, desde a sua concepção até a morte natural, a igreja sempre defendeu a vida. E justamente preservando os estágios de desenvolvimento, preservando, né, a vida humana em todas as suas fases, em todos os seus estágios. E por que desde a concepção até a morte natural? Porque, diferente do que muitos dizem, né, que a igreja muitas vezes defende o pró-nascimento, não necessariamente o pró-vida. Não. A igreja pró-vida é justamente porque ela se preocupa com todas as etapas da vida humana. Então, se é desde a concepção, resguarda o bebê, o nascituro, como pessoa, e vai passando pelas etapas da vida humana, né? A primeira infância, depois a fase da vida jovem, adulta e por aí vai. Então, nós não temos aquela mentalidade de nós, enquanto igreja, naturalmente, como membros desse corpo místico que é a igreja, nós não temos aquela mentalidade utilitarista de que o ser humano ele vale pelo que ele pode produzir. É porque um dia pode ser que a gente deixe de produzir alguma coisa. Mas aí nós não vamos nos tornar menos importantes para a igreja. Muito pelo contrário, nós temos um valor que é intrínseco, um valor não só humano, mas eu diria sagrado, que é intrínseco desde a sua concepção. Então, a igreja tanto fala da sacralidade da vida humana. E eu faço questão de reforçar isso para deixar muito claro que nunca na história da igreja houve qualquer margem para um relativismo nessa pauta. E é muito importante nós estarmos reforçando isso, porque não raras vezes a gente vê, às vezes, pessoas mesmo que defendem o aborto em uma determinada situação ou por conta de uma determinada circunstância. Mas aí é por isso que a igreja, ao longo dos seus documentos, sempre disse, né, e reafirmou que o aborto provocado, né, seja ele querido como meio ou como fim, ele é algo condenado e condenável. Então, nós temos, por exemplo, se a gente fizer uma retrospectiva histórica, né, o Papa Sisto V, que já tratava, né, o aborto como algo condenado do ponto de vista mais severo. Nós temos também, passando pelo Papa Inocêncio, pelos Papas Pios, né, o Pio X, Pio IX antes, na verdade, Pio X, Pio XI, enfim, por aí vai. Né, que, ao longo da história, demonstrou-se a hediondez, né, ou seja, a gravidade deste crime do aborto. Por quê? Porque trata-se de matar um ser humano. Então, eu acho que o primeiro argumento que a gente precisa sempre reafirmar, e aí eu não falo nem do ponto de vista apenas, né, vamos dizer, religioso, mas até mesmo, por que não dizer, né, do próprio direito natural, é que o ser humano, ou melhor, que o embrião, ele é um ser humano. Ele é uma pessoa. Então, a gente vê, por exemplo, nos meios daqueles que propagam a cultura da morte, os defensores da cultura da morte, eles tentam desqualificar a figura de embrião. Ou seja, eles tentam menosprezar, desprezar por completo aquela pessoa, né? Porque eles dizem, não existe uma pessoa, é só um aglomerado de células, então não existe uma pessoa. Aí, mais para frente, o Henrique vai falar sobre a DPF 414, que eu não vou falar sobre ela agora, o Henrique vai usar, né, o tempo dele justamente para ser bastante contundente sobre o conteúdo dela, mas eu estou pegando esse gancho inicial para deixar claro que o que eu acho que cai por terra todo edifício abortista é a gente afirmar que o nascituro é pessoa. Então, a dignidade humana, que nós todos somos dotados de dignidade humana, ela, de fato, ela nasce, ela começa no período da concepção. Então, quando da fecundação do espermatozoide no óvulo, ali tem uma pessoa. Até costuma brincar falando que não existe um tubo mágico, né? Não existe, imagina, né? Uma coisa vai se transformar numa pessoa, não é necessariamente uma expectativa de vida, na verdade é uma vida. Se a gente acabar, sei lá, de alguma maneira servindo, né, a esse argumento de que é uma expectativa de vida, a gente está desqualificando e menosprezando a própria vida do nascituro, porque é uma pessoa desde o primeiro momento. E por que razão? Primeiro, independente de todas as discussões que já foram superadas ao longo da história da igreja sobre a questão da animação, porque
obviamente, ao longo de algum tempo, né, até por conta do desconhecimento da ciência, porque essa ciência foi sendo, ao longo do tempo, né, a gente foi conhecendo cada vez mais as questões científicas, elas foram evoluindo, e a gente sabe que hoje a vida começa na concepção, e isso é algo que hoje é uma evidência científica. Mas há um tempo atrás, não era uma evidência científica porque não se tinha todo o conhecimento. Então, chegou-se a passar por algum processo de discussão sobre o período da animação, ou seja, animação imediata ou animação imediata. Tanto que São Tomás de Aquino, ele era tido como aquele que, ele diz que não é no momento exato da fecundação que se infunde a alma do corpo, né? Era o momento posterior, depois de tantas semanas. Mas ainda assim, ainda quem utilize a figura de Santo Tomás de forma totalmente errônea para tentar legitimar qualquer ideia de aborto, essa pessoa está, desculpa a expressão, no véu da ignorância. Por quê? Porque Santo Tomás nunca defendeu o aborto, muito pelo contrário. Ao longo da história da igreja, o aborto sempre foi encarado como uma falta grave, como realmente um crime, como algo que fere, que atenta contra o direito natural à vida. E é por isso que a gente precisa, nesses minutos iniciais, falar sobre o direito natural, porque não é uma questão religiosa, necessariamente. É lógico que, enquanto cristãos e enquanto católicos, nós temos o dever moral de defender a vida. É algo que realmente, eu diria até que acusa a nossa consciência, que obriga as nossas consciências aqui a lutar e defender a vida do mais frágil dos seres, que é o nascituro. Mas não só por uma questão religiosa, nem também só por uma questão de bioética, mas eu diria que é anterior a tudo isso. É justamente pelo direito natural. É algo que está inscrito, gravado no coração do homem, e é algo que está inscrito na própria natureza. Então, a gente não pode tentar mudar a realidade das coisas, subverter a ordem natural das coisas. Então, o primeiro direito, o direito que nós precisamos defender, salvaguardar, acima de tudo, independente até da legislação, é o direito natural. Então, eu começo dessa maneira para demonstrar que, por mais que qualquer autoridade pública, é que eu não estou falando de governo, porque é muito importante nós lembrarmos que a Igreja Católica ela é independente de governo. Seja Bolsonaro, Lula, Dilma, Temer, Fernando Henrique Cardoso, não importa, né, o presidente, não importa o governo, não importa a época. A Igreja Católica ela tem valores perenes. A Igreja Católica ela subsiste e ela está acima de qualquer, eu diria, né, até de qualquer governo temporal, do ponto de vista temporal. Porque a igreja ela tem esse poder espiritual. Então, o poder temporal, de alguma maneira, está submetido a esse poder espiritual. Então, a igreja ela é independente de governo, ela não vai se condicionar às realidades temporais nesse sentido. E por que falo dessa forma? Justamente porque, independente de qualquer autoridade pública ou até mesmo de qualquer legislação, o aborto ele vai sempre ferir o direito natural à vida. A mera luta, ou então a defesa de alguns grupos, né, pelo aborto, que na verdade é um homicídio, só é um termo eufemístico, aborto, mas é um homicídio porque está se matando um ser humano, um bebê no ventre da sua mãe. Se desde a concepção existe uma vida, a qualquer tempo que for ceifada aquela vida, é um homicídio. A gente não pode esquecer desse fato, que é um fato. É uma questão de realidade. É tirar a vida de um ser humano, né, ou seja, de alguém que é uma pessoa humana. Porque a pessoa, ela começa no período da concepção. Como disse, não existe um tubo mágico que vai fazer com que no futuro seja uma pessoa. Uma coisa vai se transformar numa pessoa, então algo vai se transformar em alguém. Não, é pessoa desde sempre, é pessoa desde a sua concepção. Existe uma alma racional ali, um princípio espiritual, um princípio vital, que foi infundido, né, foi infuso no momento exato ali dessa concepção. Por isso que a igreja ela fala tanto hoje, né, dessa questão da animação imediata. E como disse, todas as discussões anteriores elas já foram superadas com a evolução da própria ciência. Então, é muito importante a gente reafirmar isso. O embrião é uma pessoa humana. Essa pessoa é dotada de dignidade. Então, nós, enquanto pessoas humanas também, enquanto cristãos, enquanto católicos, precisamos defender a sacralidade da vida humana desde esse momento da concepção e precisamos refutar qualquer argumento em sentido contrário. Por quê? Porque é um atentado ao direito natural, que precede a tudo isso. Então, o direito natural é algo que deve ter primazia. Então, as autoridades públicas, as legislações, enfim, a Constituição Federal, por aí vai, né, ou até mesmo, eu diria, o Poder Constituinte derivado, no caso, o Congresso Nacional, enfim, que legisla, né, que elabora leis, nós todos temos o dever de respeitar exatamente esse momento, né, a vida que está ali. E por que não dizer que os mais fortes precisam proteger os mais frágeis?
E, no caso, os mais fortes são aqueles já nascidos, vamos pensar dessa forma. Né? Mas o mais frágil dos seres é aquele que ainda não tem voz, que está lá, que é o bebezinho, o embrião, né? No caso, a pessoa humana que está ali, abrigado no ventre da sua mãe, que, no caso, o ventre da mãe, o ventre da mulher, é um berço, não pode nunca ser um túmulo. Infelizmente, os promotores da cultura da morte têm feito desse berço, esse santuário de vida que deveria ser o ventre da mulher, tem transformado muitas vezes em túmulos, né? Em sepulturas, e isso é muito triste. E ainda mais por quê? Porque, como disse, todos nós temos uma obrigação moral defender a vida desses seres que são mais frágeis e que são inocentes, que não cometeram qualquer crime. Então, por isso que eu reafirmo, em qualquer circunstância, seja ela qual for, nós não podemos negligenciar a vida do nascituro, nós não podemos menosprezá-la e tampouco relativizar esse valor intrínseco da vida. Né? E uma coisa que até é tida como polêmica, né? A questão do estupro. Realmente, o estupro é um crime hediondo. O estupro, ele é um crime gravíssimo. Mas eu diria que o aborto ele é ainda mais hediondo, mais grave ainda do que o próprio estupro. Por quê? Porque é contra um ser que ainda não tem nem voz para se defender. Então, falam tanto de presunção de inocência, mas o nascituro está sendo sentenciado à morte sem qualquer julgamento. Aliás, ele já está sendo julgado, né? Sumariamente. Já está sendo julgado, já está sendo sentenciado à morte, sem processo, simplesmente foi sentenciado à morte, com pena capital. Então, a pena de morte existe no Brasil. Em que pese a Constituição diga que só existe em caso de guerra declarada, eu ouso dizer que a guerra já foi declarada contra o nascituro, porque realmente existe pena de morte no Brasil, porque existe aborto. Né? Então, é muito triste falar isso. E aqui também, para não me alongar muito, falando já dessa questão, reforçando a questão do direito natural, reforçando que nosso dever é de consciência, sim, não só enquanto cristãos católicos, mas enquanto seres racionais até, porque se nós trouxermos para o extra-racionalidade, a gente vai chegar à conclusão de que o aborto ele é insustentável. Por quê? Porque não há argumento que justifique a morte de uma pessoa humana. Se o homicídio ele é tido como crime, e é mesmo crime, né? Que realmente, em todas as culturas, até legislações, todos os países, não tem nenhum país que eu saiba que chancele o homicídio. Ah, não, vamos lá legalizar o homicídio. Não existe isso. Não existe em qualquer país do mundo que eu saiba, me corrija se eu estiver errado, não existe nenhuma chancela para o homicídio. Eu não estou entrando aqui no mérito, por exemplo, das excludentes de licitude, né? Mas eu estou dizendo, por exemplo, no caso de homicídio diretamente provocado, né? Ou seja, aquele para o ônibus necande, com o objetivo de matar um ser humano. Se ele é crime, imagina só, por que o aborto vai ser permitido? Por que o aborto vai ser relativizado? Já que o aborto também é homicídio, a diferença é apenas o momento da execução, é o lugar, né, ocupado. Um é o homicídio intrauterino, dentro do útero, e o outro é o homicídio extrauterino, já que existe uma pessoa ali. Então, a gente precisa garantir isso. E quanto legisladores que somos, é que eu vejo, temos parlamentares em geral, vereadores, né, deputados estaduais, federais, etc., nós temos esse dever, esse compromisso, né, de defender a vida e de entender por que a igreja sempre foi o grande baluarte, o grande bastião da defesa da vida. E para praticamente finalizar, eu ouso dizer que se a gente não tem um aborto no Brasil, eu não tenho a menor dúvida que isso passa em grande medida por conta da autoridade moral e espiritual da Igreja Católica. Até porque, se a gente fizer também um passeio histórico, a gente vai ver que durante muito tempo tentaram emplacar projetos de lei, não só atentatórios à vida, mas assim, tentando realmente legalizar o aborto no Brasil, como, por exemplo, o PL 1195, se não me falha a memória, né, na verdade, 1135, perdão, 1135 de 91. PL 1135 de 91, ele foi já apreciado, né, algumas vezes na Câmara, e graças ao bom Deus foi sepultado, graças a muitos católicos que se levantaram, a igreja que se levantou para agir, de fato, para mostrar, para despertar as consciências sobre o valor da vida. Né? Então, a igreja sempre teve esse papel fundamental, e agora não é diferente. Eu ouso dizer que agora a gente ainda vai ter um trabalho, se bobear, ainda mais, vamos dizer, firme. Temos que ter um trabalho cada vez mais firme, mas um trabalho talvez mais desafiador, porque hoje a gente está vendo as agressões à vida, as ameaças à vida de uma forma totalmente descarada, né? Desculpa a minha expressão. Antes havia algo velado. Vamos tentar suavizar os termos, manipulação semântica para tentar não deixar muito claro. Hoje a gente tem algo descarado. E isso está culminando justamente nesta DPF 442, que justamente está para ser pautada a qualquer momento no STF. E aqui a gente não está estimulando qualquer animosidade às instituições democráticas, muito pelo contrário. Quando a gente fala que o lugar de debate é o parlamento, é justamente porque ali
tem os representantes eleitos democraticamente. Mas eu costumo dizer que nem o parlamento deveria discutir o aborto. Por quê? Porque fere o código de ética, o código moral de qualquer país, de qualquer cultura, de qualquer sociedade, já que viola o direito natural. Então, não deveria nem ser discutido. Mas se existe algum lugar propício, uma arena de debate, num ambiente, de fato, democrático, para a discussão de qualquer natureza, esse ambiente é o parlamento, não pode ser o Supremo, até por questão de competência. Porque, por mais que o Supremo haja mediante provocação, eles não podem, não deveriam, pelo menos, se miscuir em matérias que são afetas ao parlamento, já que ali nós temos os representantes da sociedade. Cada um de nós representa um nicho da sociedade. Cada um de nós representa um grupo. E nós precisamos ser ouvidos e respeitados até pela própria competência, porque respeitando, por exemplo, o parlamento, ele respeita a sociedade e, por sua vez, a própria democracia. O Estado Democrático de Direito ele está fundado, firmado nesse sustentáculo, né? Está aí, na tripartição dos poderes, os poderes que são independentes e harmônicos entre si, portanto, eles se respeitam mutuamente, deve ser dessa forma. Então, as iniciativas que estão sendo tomadas no parlamento em geral, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, de encaminharem ao Congresso Nacional moções de apoio ao Congresso Nacional pela preservação da competência legislativa, que é competência exclusiva do Congresso Nacional. Da mesma maneira, as moções de repúdio à DPF 442, tudo isso, eu diria que tudo isso faz parte. E de fato, são iniciativas fundamentais para que a gente possa ter essa crescente e progressiva valorização da vida humana que está sendo tão degradada. E aí, para passar a palavra para o Henrique, eu acredito que eu seja o próximo, né, que vai falar diretamente da DPF, é importante a gente saber que, quando a gente fala, por exemplo, do ativismo judicial, tem muito se fala hoje sobre ativismo judicial, mas talvez poucas pessoas entendam a gravidade dele. O ativismo judicial é justamente, a gravidade está justamente na medida em que existe um protagonismo, uma tentativa de protagonismo de um determinado poder em sobreposição aos demais. Então, se a gente quer fazer valer a Constituição, por exemplo, que garante a inviolabilidade do direito à vida como cláusula pétrea, foi erigida, né, como Estados, no caso, não é um Estados apenas, mas de fato é uma cláusula pétrea, portanto, impassível de qualquer modificação via PEC. Se eu quisesse fazer uma PEC, não poderia fazer para atentar nada ali. Eu, claro que não faria, estou dando só um exemplo hipotético. Mas ninguém poderia fazer para suprimir valores fundamentais, direitos fundamentais. Ninguém poderia fazer. Então, por que, por exemplo, vai se permitir uma interpretação extensiva ou até mesmo mutação constitucional, ou por casuísmos, ou então, por exemplo, a simples, vamos dizer, manipulação da Constituição, do texto constitucional, alargando aquilo que quis o próprio constituinte originário, que é o povo. O titular, o poder, aquele que é o titular mesmo, né, a titularidade é garantida ao povo, é o povo que é o poder constituinte originário. Então, cabe a nós, parlamentares, representantes da sociedade, respeitar aquilo que o povo já nos mostrou que deseja, que é justamente o valor majoritário da vida, né? Ou seja, não só o valor majoritário, mas eu digo assim, o valor intrínseco da vida e a defesa majoritária da sociedade contra o aborto. Então, isso precisa ser muito bem respeitado, né? Então, a gente vê no ativismo judicial, infelizmente, o subterfúgio que muitas vezes determinados grupos provocam para tentar fazer valer algo que o próprio parlamento já demonstrou que não quer em respeito à soberania popular. Então, é por isso que o ativismo ele acaba sendo grave. Por isso que o ativismo, ele, de alguma maneira, direta ou indiretamente, ele cria até mesmo um desequilíbrio, porque um poder se sobrepõe ao outro. É como se houvesse um agigantamento de um, sufocando até mesmo valores do outro. E isso acaba sendo, obviamente, algo que coloca em risco, eu diria, a própria questão democrática, né? Então, a gente precisa observar, né, quais foram essas iniciativas, quais foram essas medidas. A gente observa, né, alguns projetos, algumas proposições que são atentatórias à vida. Queria chamar a atenção para uma em especial, que foi muito debatida, muito discutida, que no caso é até uma resolução, né, a resolução 715 de 2023 do Conselho Nacional de Saúde. Nesta resolução, por que ela foi tão debatida? Porque ela trazia ali justamente um intento, né, de legalização do aborto, demonstrando que o Conselho Nacional de Saúde, ali as pessoas que o compõem, etc e tal, e com a homologação da Ministra da Saúde, que havia ali uma tentativa de, entre aspas, acabar com as desigualdades estruturais e sociais com a legalização do aborto, como se houvesse possibilidade de uma coisa puxar a outra, né? Porque como se acaba com a desigualdade chancelando o aborto? Na verdade, eu acho que já a desigualdade verdadeira está justamente em querer discriminar a própria criança, né? Que é algo discriminatório, porque até começando pela idade, critério etário, idade, né? Porque o bebê ainda realmente está ali, né? No ventre, ele ainda não tem idade, né? No caso, porque ele ainda
o fato de ele não estar aqui no extraútero, né? Ou seja, uma pessoa extrauterina, ele é uma pessoa ali desde sempre. Então, ele está obrigado no ventre da sua mãe. Então, é uma discriminação contra o nascituro, né? É uma discriminação muito grande. E aí eu diria até que estimula a desigualdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, independente de governo, a igreja ela sempre teve esse compromisso moral com a vida e sempre foi a grande defensora da vida e sempre esteve a serviço da vida. Vide, por exemplo, a própria encíclica Humanae Vitae, que eu diria, uma encíclica fabulosa, riquíssima, que demonstra como que a própria mentalidade contraceptiva deve ser combatida, não só, né, a propagação da cultura da vida, mas a mentalidade contraceptiva, o fechamento à vida, isso deve ser combatido de alguma forma, direta ou indiretamente. Até porque a igreja, ela, de fato, ela valoriza a vida em todas as suas dimensões. Então, aqui, para fechar, né, quero passar a palavra para o nosso amigo Henrique, mas deixando claro que há uma pavimentação do caminho da cultura da morte. Os promotores da cultura da morte, eles entenderam, eles viram estrategicamente que se colocassem, por exemplo, determinadas expressões em que no parlamento, por exemplo, nunca se conseguiria aprovar o aborto. Então, o que eles começaram a fazer? Provocar a Suprema Corte dos países, eu não estou falando só do Brasil, né, dos países em geral, para tentarem, de fato, a legitimação, entre aspas, né, desse crime tão hediondo que é o aborto. Foi assim na Colômbia, foi assim no México, e tem sido assim ao longo do mundo, né? Então, a gente tem que observar que o Brasil, a DPF 442 no Brasil não é um fato isolado. Existe um movimento global, internacional, de pressão, né, sobre, eu diria, os países, para relativizar a soberania nacional, para que haja, sim, né, a ascensão, né, de antivalores, porque são valores contra a própria civilização. Porque se a gente permite que se mate um bebê no ventre da sua mãe, a gente está, desculpe a minha expressão, até liquidando o futuro. Porque se as pessoas param de nascer, acabou o futuro, acabou a sociedade. Então é uma questão civilizatória também, né? Em que pese algumas pessoas digam, um retrocesso civilizatório, falando apenas de questão de aborto, para legalizar aborto, é bem o contrário. Porque o verdadeiro atentado à civilidade, à civilização, é chancelar o aborto, né? Porque a gente está impedindo o nascimento, impedindo alguém, né, de ser até um futuro papa, ou futuro médico que vai salvar vidas de uma determinada doença. Então, cada um de nós teve esse direito de nascer. Por que a gente vai impedir o direito de nascer de tantos outros, sejam eles quem forem, né? E também independente das circunstâncias. Então, a gente tem que observar esse panorama geral, esse passeio histórico, que eu estou sendo assim, bem breve, até para não me alongar muito, mas é porque, de fato, o tema ele é muito vasto, mas para demonstrar que nós temos que ter, né? Aí eu diria mais ainda como católicos, de defender esses valores inegociáveis, que de fato são inegociáveis. Eu não posso relativizar isso nunca. Se alguém tentar fazer um acordo comigo no parlamento para, não, vamos aprovar esse projeto, bota aqui um relativismo da vida, uma relativização da vida, eu não posso. É uma questão de consciência, uma questão moral, não só espiritual. Então, nós não podemos, né? Eu falo, claro que estou falando eu também genericamente, estou falando eu, Cris, né? Nós, cada um de nós aqui presente. Então, temos que ter esse olhar zeloso, caritativo também, né, a vida, entendendo que, sim, temos que estender a mão. Por exemplo, quem passa por uma dificuldade, às vezes uma pessoa que está em vulnerabilidade social, essa pessoa precisa ser acolhida, precisa ser amada, né? E o amor que a gente pode demonstrar para ela, para que a gente construa a civilização do amor, como foi muito pregado e falado, até pelo Papa Paulo VI, não, né? A gente precisa, de fato, para construir essa civilização do amor, a gente precisa desse exército pró-vida, né? A gente precisa de pessoas que valorizem a vida e não queiram ceifá-la, impedir, sufocar a vida, né? Aí, nas palavras do Papa Francisco, já que o aborto ele é um nazismo de luvas brancas. Por quê? Porque quantas pessoas o aborto já matou? Se bobear até mais do que qualquer outro regime totalitário. Porque muitas vezes acontece de forma oculta, clandestina, que a gente, entre aspas, nem sabe, mas está acontecendo. Né? Ou seja, a gente tem que tomar esse cuidado, porque nunca, independente do momento e do local, a gente nunca pode achar que o aborto é uma solução, porque não é. O aborto tem que ser algo impensável. E para que a gente possa promover e propagar a cultura da vida, primeiro a gente precisa entender como é que faz, o que é, na verdade, a cultura da morte, como que ela opera, né? E aí, nesse caso, pegando o gancho do Brasil, né? A DPF 442, que foi um partido político que tentou, assim, provocar o Supremo para tentar legitimar isso, né? Como que eles estão operando, como eles estão agindo, qual é o modus operandi deles, né? Dos promotores da cultura da morte, já que não estão conseguindo no parlamento, então estão tentando a Suprema Corte, já que, em tese, né, como eles são não eleitos, eles, em tese, entre aspas, né, nas palavras do ministro Fux, eles não devem satisfação a nada e a ninguém, né? Enfim, devem satisfação a ninguém. Então, a gente tem que ter esses cuidados, né? E qualquer iniciativa, qualquer
enfim, medida que seja atentatória à vida, nós temos que nos colocar ali, né, obviamente, como aqueles que vão combater. Combater as iniciativas pro aborto, combater as iniciativas, eu diria, atentatórias à vida, não só em relação ao aborto, mas eutanásia, suicídio, por aí vai. Qualquer medida que atente contra a dignidade da vida precisa ser, de fato, combatida por nós, já que, de fato, a vida é um valor inegociável. Está acima de qualquer coisa, até mesmo acima de qualquer religião, né? Porque também estamos falando do direito natural. Enfim, não queria me alongar, não sei nem quanto tempo eu tinha, não sei se eu passei tanto tempo, mas peço desculpas, qualquer, enfim, excesso da minha parte, e me coloco à inteira disposição. Tentei fazer um arcabouço, assim, entre aspas, histórico também, falar um pouco mais de forma genérica, porque agora o Henrique vai falar de forma mais detida sobre a gravidade da DPF, né? Então, a gente meio que combinou dessa forma, o Giali e Cardial e os demais presentes, justamente para que a gente pudesse trabalhar, né, com um pouco mais de minúcia esses pontos que são tão importantes para nós. Contem comigo nessa luta, nessa empreitada sempre a valor da vida, a favor da vida, no caso, e a serviço dela. Então, muito obrigada e Deus abençoe a todos. Obrigado, Cris. Imagina. Nós vamos agora passar a palavra ao doutor Henrique Cunha, que vai explicar um pouco, vai nos posicionar melhor sobre essa DPF 442. Todos nós temos ouvido muito falar sobre essas questões, a questão que está em volta a tudo isso, e como católicos, como os cristãos, precisamos entender um pouquinho o que está por trás dessa ADPF 442 e quais são as consequências que isso traz para a nossa sociedade, como a própria deputada Cristo Nieto já nos alertou, em relação à defesa da vida. Com a palavra, então, o nosso convidado, o deputado, já estou promovendo o senhor, doutor Henrique Cunha. Olá, bom dia a todos, eminentíssimo Dom Orani, pessoa de quem saúdo todos os presentes, minha amiga deputada Cristo Nieto, meu amigo deputado Márcio Galberto e todos os demais presentes, meu irmão de ordem, o Giali, e a minha amiga Cristo Nieto já fez aqui um preâmbulo necessário sobre os valores que a Santa Igreja defende desde sempre sobre a defesa da vida, sobre o aborto. Lembro que na Didaquê nós já encontramos uma condenação clara, explícita ao aborto, e mesmo no Antigo Testamento Deus fala ao profeta Jeremias: antes que te formasse no ventre, eu te escolhi. Então, esses são os valores que a Igreja defende desde sempre. Cabe-me agora falar sobre o mais grave perigo, a mais séria ameaça que a vida sofre hoje no nosso país. Como a deputada Cristo Nieto já falou, a partir dos anos 70, as Supremas Cortes de diversos países avocaram para si uma suposta legitimidade de legalizar, com muitas aspas nesse legalizar, essa prática nefasta que se chama aborto. Então, como ela mesma já falou, isso é um atalho, uma espécie de tentativa de ganhar no tapetão. Como eles não conseguem aprovar no parlamento, porque eles sabem que no parlamento não vai passar o aborto, eles pegam o atalho revolucionário. E esse atalho revolucionário chama-se Poder Judiciário. E hoje, no Brasil, nós estamos sob essa ameaça, que se chama a DPF 442. Então, vamos ver com mais um pouco de detalhe do que trata essa DPF. Então, a DPF 442, primeiramente, o que é a DPF? A arguição de descumprimento de preceito fundamental, que é uma ação constitucional prevista na Constituição Federal, que é intentada perante o Supremo Tribunal Federal e que serve para o controle de constitucionalidade de leis anteriores à própria Constituição, que é o caso do Código Penal.
que é da década de 40. Então, como não se diz que o Código Penal é inconstitucional, na técnica jurídica se diz que ele não foi recepcionado pela Constituição. E aí, o argumento principal da DPF é que o Código Penal não teria sido recepcionado pela Constituição Federal naqueles artigos que criminalizam o aborto. E, em suma, então, o que essa DPF pretende? O reconhecimento da inconstitucionalidade da criminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, aborto induzido e voluntário. Ou seja, segundo os autores da ação, o fato de o aborto ser crime fere preceitos fundamentais da Constituição Federal. Em outras palavras, então, eles vão pedir a legalização do aborto até o 3º mês de gravidez. Esse é o pedido. Mas, quando nós analisamos a fundamentação desse pedido, quais são as razões, as premissas que o sustentam, nós vemos aqui algo realmente assustador. Em síntese, qual é a tese que o Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, que é o partido autor dessa ADPF, a tese que ele quer que o Supremo Tribunal Federal reconheça. O partido alega que a proibição do aborto viola os seguintes preceitos fundamentais da Constituição: dignidade da pessoa humana, cidadania, não discriminação, inviolabilidade da vida, liberdade, igualdade, proibição da tortura, saúde, etc. Então, eles invocam aqui um rol de preceitos fundamentais que a criminalização do aborto pelo Código Penal violaria com o advento da Constituição em 1988. E agora pedem que o Supremo reconheça isso. Então, de cara aqui, nós já vemos que o conteúdo real desses preceitos, que são preceitos reais, verdadeiros, que nós, católicos, valorizamos, inclusive, o conteúdo real deles foi completamente esvaziado, de modo que esses preceitos viraram palavras talismãs, que servem somente para embelezar falsos discursos, discursos vazios. E mais, esses preceitos, assim enunciados, passaram a ser usados para a defesa de atrocidades que violam frontalmente esses mesmos preceitos. Então, meus senhores, é inacreditável que o direito à vida seja invocado por esse partido para negar o direito à vida do nascituro. Eles invocam o direito à vida para negar o direito à vida do nascituro. Está escrito lá. É inacreditável que a proibição da tortura, que é um preceito constitucional, seja invocada exatamente para submeter à tortura o nascituro, que é um ser humano indefeso, que não tem possibilidade nenhuma de defesa, como disse a deputada Cristo Anieto, que não tem nem voz para se defender. E a tese central dessa DPF 442, ela está calcada no princípio da dignidade da pessoa humana, que é mais um daqueles princípios constitucionais que viraram princípios abertos e indeterminados, que podem ser preenchidos com o conteúdo que a pessoa quiser, que a ideologia da moda quiser, e aí esses princípios são usados como prostitutas por quem quer que seja, porque o conteúdo real deles é esvaziado, e então a pessoa vai e preenche com o que ela quiser. E aí a dignidade da pessoa humana é usada para a defesa do aborto, ou seja, de um ato contrário à dignidade da pessoa humana. E aí eles citam uma série de pensadores, Habermas, por exemplo, esses pensadores modernos, que são muito citados em universidades, que fala da função catalisadora da dignidade, a dignidade da pessoa humana como um portal para os demais direitos fundamentais. Citam também Ronald Dworkin, que é um pensador que está muito na moda também nas faculdades de Direito, mas, principalmente aqui, eles se socorrem da doutrina do ministro Luiz Roberto Barroso sobre esse princípio da dignidade da pessoa humana. E, segundo o ministro Barroso, esse princípio tem 3 vetores.
O primeiro é o valor intrínseco, o segundo é a autonomia e o terceiro, o valor comunitário. Então, o valor intrínseco é ter valor simplesmente porque se é humano, porque aquele ser pertence à natureza humana, pertence à espécie humana. Isso eles não negam ao embrião. Eles dizem que o embrião tem esse valor intrínseco, é uma criatura humana. Eles usam essa palavra, criatura humana, para não dizer que é pessoa. E o segundo vetor da dignidade da pessoa humana, segundo o ministro Barroso, é a autonomia. E o que é autonomia? Autonomia é ter autodeterminação, é ser capaz de executar um projeto de vida. E, por fim, o valor comunitário, que é, em suma, a aceitação social da pessoa, o valor dela, a importância como membro da comunidade, como cidadão. Então, em outras palavras, o respaldo que a pessoa tem do meio social, o respaldo que ela recebe, né, da sociedade, da comunidade. E, de início, o nascituro, ele não passa nem pelo primeiro critério, porque, embora eles reconheçam que o nascituro tem um certo valor intrínseco, porque ele é membro da espécie humana, tá? Eles vão dizer que o nascituro não tem, aspas, estatuto de pessoa constitucional. Ou seja, o bebê no ventre de sua mãe não é uma pessoa digna de proteção, digna de ser protegida pela Constituição Federal. Portanto, qualquer tipo de proteção que o bebê venha a ter será apenas uma proteção da legislação infraconstitucional, não será uma proteção da Constituição Federal. O que eles estão dizendo aqui, em outras palavras, vamos usar o português claro, que são seres humanos de segunda categoria. Se eu sou uma pessoa de pleno direito, eu tenho proteção pela Constituição do meu país. Mas do nascituro, não. O que eles dizem do nascituro? É um ser humano, uma criatura humana, mas que não tem proteção na Constituição, só na legislação inferior. São cidadãos de segunda classe. Ou melhor, não são nem cidadãos. São seres humanos de segunda classe. E aí, dizem que o nascituro não é pessoa, no sentido a que se refere à Constituição, porque só teria direito ao status de pessoa quem nasce com vida. Se não nasceu com vida, não é pessoa para fins de proteção constitucional. E aqui eles invocam o princípio da igualdade, o princípio da não discriminação, tá? Tudo isso para forjarem uma distinção iníqua e arbitrária entre seres humanos. Que seres humanos? Os seres humanos nascidos e os seres humanos não nascidos. Uns têm proteção de pessoa pela Constituição e outros não. E para isso invocam o princípio da igualdade. Então é chocante. Eu só acreditei porque eu li. Eu tive a paciência de ler a ação inteira. É um calhamaço, né? E eu fiquei chocado quando eu vi dignidade da pessoa humana, direito à vida, igualdade, não discriminação, proibição da tortura, tudo isso sendo invocado para defender aborto. Então é assim que, segundo os autores da ação, num teste de proporcionalidade, o nascituro sempre perde contra a mãe que quer abortá-lo. Porque, como ele não tem status de pessoa constitucional, ele também não tem nenhum direito fundamental. Aquele rol dos direitos fundamentais, que nós vemos no artigo 5º da Constituição, aquele rol, o nascituro não tem direito a nada daquilo, aquilo não vale para ele, não se aplica para ele. Porque aquilo só se aplica às pessoas que são dignas de proteção pela Constituição. E o nascituro não está incluído nessa categoria. É um ser humano de segunda classe. E aí, portanto, o nascituro é descartável. Ele não tem autonomia. Ele não é pessoa. Eles até admitem, é uma criatura humana. Tá?
mas não é pessoa no sentido da Constituição, também não tem autonomia, que é o segundo vetor do ministro Barroso. Vamos lembrar, valor intrínseco, autonomia, ele também não tem autonomia e tampouco tem valor comunitário, porque ele não tem o respaldo da sociedade ainda. E aí, numa ponderação entre a simples humanidade do bebê e a coleção de direitos que a sua mãe ostenta, o bebê sempre sai perdendo. E aí, ele vira lixo hospitalar. Então, o nascituro não é pessoa e não tem nenhum direito, muito menos o direito à vida. E aí eu disse no início que os fundamentos da ação permitem uma constatação que é assustadora, que é a seguinte: não há nenhuma razão para que toda essa construção argumentativa empreendida na ADPF pelo PSOL se aplique somente até a 12ª semana de gestação, ou terceiro mês, se preferirem. Ora, se só aqueles que nascem com vida têm direitos fundamentais, se não nasceu com vida, não vai ter os direitos fundamentais que a Constituição garante, logo, o aborto deveria ser legalizado até o 9º mês, até o nascimento. E agora a coisa fica mais assustadora ainda. Se a dignidade humana requer, além do valor intrínseco do humano, que é aquele primeiro vetor do ministro Barroso, requer também, para que aquela criatura humana tenha dignidade, a autonomia e o valor comunitário, que são os outros dois vetores, logo as portas estão abertas para a legalização de atrocidades ainda piores. Por exemplo, o assassinato de pessoas já nascidas, que não têm autonomia. Se esses fundamentos forem reconhecidos, bebês também não têm autonomia. Bebês já nascidos no colo de suas mães também não têm autonomia. Então não tem dignidade. Doentes também não têm, deficientes físicos. E também o assassinato de pessoas consideradas sem valor comunitário. Quem me garante que isso não vai ser extrapolado no futuro? E esse rol, hoje é o nascituro que não tem status de pessoa. No futuro, quem me garante que outras categorias de seres humanos também vão perder, vão ter o seu status de pessoa cancelado arbitrariamente pelos donos do poder? E aí, alguém poderá dizer assim, olha, isso é uma teoria da conspiração, esse procurador aí está inventando história, é um fanático religioso, é um obscurantista, é isso, é aquilo. Ora, a pessoa teria todo o direito de dizer isso se o que eu estou dizendo aqui já não tivesse acontecido na história humana. Então, um dia, né, negros também não tiveram valor comunitário, também tiveram seu status de pessoa cancelado, judeus, cristãos, até hoje, diga-se de passagem, né, são considerados cidadãos de segunda classe, sem proteção pelas leis do país, em muitos lugares. Né? Então, e tantas outras etnias e minorias que tiveram seu status de pessoa cancelado. Então, será que eu estou criando alguma teoria da conspiração? E no que se refere ao bebê já nascido, eu falei isso, falei, olha, isso vai ser extrapolado para o bebê já nascido, no colo da mãe. Não, isso nunca vai acontecer, isso é impossível. Isto já foi defendido em artigo acadêmico, publicado em revista prestigiada. Isso não é blog de internet. Eu não achei isso nos cantos obscuros da internet. Isso foi publicado no Journal of Medical Ethics, em 2013. O título do artigo é Aborto pós-nascimento. Por que o bebê deve viver? Ponto de interrogação. Aborto pós-nascimento. Que belo eufemismo, não? Isto é um artigo científico publicado numa revista de ética médica.
não é postagem de internet. Tá? Os autores são Alberto Giubilini e Francesca Minerva. São os autores. Pesquisem depois, está no Google. Então, do que eles falam aqui nesse artigo? É a escola do vínculo social. O que é a escola do vínculo social? É uma escola de bioética que vai dizer o seguinte: enquanto esse ser humano não forma um vínculo social com a comunidade que o recebe, ele não tem direito à vida. E qual é o primeiro vínculo socioafetivo que a criança nascida estabelece? É com sua mãe. Portanto, se a mãe não estabelece com a criança nascida um vínculo socioafetivo, essa mãe tem o direito de matar a criança. Isso está defendido no artigo. Não é o aborto pós-nascimento. Eles não têm limite. Se nós começamos a criar marcos arbitrários de defesa da vida, uma coisa é certa: se existe um desacordo político, social, tem um grupo aqui que defende o aborto e nós que defendemos a vida, sendo que nós somos 92%, né? Contrários à liberação total do aborto, dados do Datafolha. Mas se nós temos um desacordo político, social, qual é a atitude ética obrigatória? Adotar o marco mais cauteloso. Se eu não tenho certeza que aquele ato é um homicídio ou não é, eu não consigo convencer o abortista que aquele nascituro é uma pessoa é um ser humano digno de defesa desde a concepção. Eu não consigo convencer. E nem ele consegue me convencer que não é. Se não há um acordo, se ninguém consegue provar sua tese, qual é a atitude ética obrigatória? Adotar o marco mais cauteloso. E qual é o marco mais cauteloso? A concepção. E aí, se nós saímos da concepção e vamos adotando marcos arbitrários, 12 semanas, 15 semanas, 20 semanas, 5 meses, 7 meses, 9 meses, isso não para mais. Vai ultrapassar o nascimento e vai chegar até nós. É isso que está sendo defendido no artigo. Então, essa escola do vínculo social, né, segundo ela, antes desse vínculo não há direito à vida. Portanto, a mãe tem direito de matar a criança. E aí, eles ainda no artigo dizem assim: ora, uma objeção muito natural que qualquer pessoa de bom senso faria é a seguinte: não precisa matar, entrega para adoção. Para adotar uma criança no Brasil são 7 anos. Não sei se os senhores sabem disso. Dependendo do que o casal escolha, se quiser menina, branca, recém-nascida, vai esperar aí uns 7 anos na fila. Se quiser menino de qualquer cor, de qualquer idade, vai ficar uns 2 anos e meio. Há muitos casais na fila da adoção querendo adotar crianças, desesperados por uma criança, e não há crianças suficientes. E aí, o que os autores do artigo dizem? Não tem que entregar para adoção, não. Tem que matar. Porque se entregar para adoção, a mãe vai passar o resto da vida se atormentando com a seguinte pergunta: onde estará o meu filho? E aí, se ela mata a criança, ela resolve de vez o problema. Acaba o problema. Ela só não sabe, né? Ela só não sabe, e Dona Ani deve saber muito bem disso, porque houve confissão, que as mães que abortam seus filhos passam a vida inteira carregando essa culpa. E a única forma de se livrar dessa culpa é assumindo a maternidade daquela criança que ela abortou. Entendendo que aquela criança foi recebida pela misericórdia divina, que já a perdoou, está intercedendo por ela, e aí ela assume a maternidade e ela se livra da culpa. É a única forma. Não tem outra. Porque é uma culpa muito pesada. Então, isso eles não veem. Eles dizem: não entregue para adoção, mate. Então, não é uma teoria da conspiração que eu estou trazendo aqui hoje. Eu não estou aqui fazendo elucubrações, né? Como se diz por aí, viajando.
criando teses esdrúxulas, isso está defendido em revista acadêmica. Então, essa ADPF 442 é uma fraude, é um cavalo de Troia, é uma caixa de Pandora. Tá? Se ela for aprovada, se os seus fundamentos forem reconhecidos pelo Supremo, tá? Isso não vai ter mais limite, porque eles vão passar a alegar. Agora são 12 semanas, mas é só para começar. Daqui a pouco eles vão alegar outro marco arbitrário. 5 meses, 7 meses, sei lá, inventa qualquer coisa. Formação do tronco cerebral, circulação sanguínea, batimento cardíaco. Qualquer desculpa vale para você alargar o marco temporal de proteção da vida humana, até ultrapassar o nascimento. Isso vai acontecer. Esses fundamentos da DPF 442 não podem ser chancelados pelo Supremo Tribunal Federal, porque esses fundamentos não valem só para o aborto até 12 semanas. Eles conduzem ao aborto livre até o 9º mês, além de abrir as portas para o infanticídio, para o homicídio de bebês já nascidos, para a eutanásia e para outras atrocidades já vistas na história. Eu não estou falando de coisas hipotéticas para o futuro. Nós já vimos isso acontecer na história. Não preciso entrar em detalhes, né? Os senhores conhecem. Então, essa é a conclusão lógica dos próprios argumentos da ação. Aliás, como disse bem a minha amiga deputada Cristo Anieto, esta não é a primeira vez que esse plano sorrateiro é tentado no Brasil. Em 2005, nós tivemos esse PL 1135 de 91, que ela mencionou, né, cujo artigo 1º legalizava o aborto até as 12 semanas. Mas, sorrateiramente, o último artigo do projeto revogava todos os artigos do Código Penal que criminalizam o aborto. Só restaria o aborto sem consentimento da gestante. Era o único crime que restaria de aborto. Aborto sem consentimento. Se a mulher foi levada à força para fazer um aborto, aí sim seria crime. Só isso. Então, na prática, como era sorrateiro, né? Legalizado o aborto até 12 semanas, mas o último artigo revogava a punição dos outros abortos, além das 12 semanas. E aí, esse plano sorrateiro foi descoberto, esse golpe foi descoberto, e o projeto de lei naufragou, graças a Deus. E agora, eles resolveram empreender o mesmo plano, só que pegando um atalho, e o atalho é o Poder Judiciário, mas o esquema é o mesmo. Eles pedem o aborto nas 12 semanas, até as 12 semanas, mas os fundamentos do pedido justificam o aborto livre, até os 9 meses. Então, o Judiciário, nós sabemos, não é de hoje, é o atalho para a militância ideológica. Eles querem ganhar no tapetão, sem submissão ao processo democrático, o que é um vilipêndio ao parlamento, um menoscabo ao Congresso Nacional, que são os legítimos representantes do povo, como disse minha amiga Cristo Anieto. Tá? E nem o Congresso Nacional poderia legalizar o aborto, porque isso é um tema de lei natural. A lei positiva, quando contraria a lei natural, é lei iníqua, diz São Tomás de Aquino, e não nos obriga em consciência. Nem o Congresso Nacional tem poder para legalizar aborto, nem a Assembleia Geral da ONU, nem o Santo Padre o Papa pode legalizar aborto. Então, o PSOL, ele quer demonstrar que todas essas premissas já foram assumidas pelo STF em precedentes da Corte. E que precedentes são esses? Primeiro é a ADI 3510, que analisou a constitucionalidade da Lei de Biossegurança, que chancelou a destruição de embriões humanos congelados em clínicas de fertilidade para pesquisas científicas. O que essa ADI reconheceu? Decidiu que os embriões não são pessoas. Isso foi em 2008. O segundo passo foi a DPF 54, que disse que os bebês anencéfalos não têm direito à vida porque não são viáveis. Isso foi em 2012, 4 anos depois. Então, o primeiro passo em 2008, 4 anos depois, em 2012, a DPF 54. E qual foi o terceiro passo?
o habeas corpus 124.306, do Rio de Janeiro, em que a primeira turma do STF, com o voto condutor do ministro Barroso, firmou a tese de que a criminalização do aborto até o 3º mês, até as 12 semanas, não é por acaso que essa DPF está pedindo a legalização até 12 semanas, por causa desse habeas corpus. Essa criminalização é inconstitucional. Foi uma quadrilha de aborteiros. A dona Jandira, uma mãe de família, num momento de fraqueza, foi lá na clínica clandestina de abortos, se submeteu a um aborto, o aborto deu errado, ela veio a óbito. Para simular um homicídio, eles deram um tiro na cabeça do cadáver, esquartejaram o cadáver e puseram fogo. E jogaram num terreno baldio. E essa quadrilha foi posta em liberdade pelo STF, com esse argumento de que o aborto não é crime até 12 semanas. Tá? Então, isso foi em 2016, 2008, 2012 e 2016. Então, de 4 em 4 anos, eles dão um golpe contra a vida. E essa DPF ela já foi engendrada para ser aprovada, suponho eu, em 2020. Seriam 4 anos após o habeas corpus, né? Impressionante a regularidade. Só que eles não contavam com a ascensão do movimento conservador, que barrou a legalização do aborto por um tempo, mas agora o tema está voltando à ordem do dia. Tá? Então, eles estão atrasados, e essa DPF 442 é a solução final. A solução final. Se esses fundamentos forem reconhecidos, acabou. Acabou. Então, esse é o risco que nós corremos hoje no Brasil. E aí eles dizem, o parlamento não avança. Né? O ministro Barroso, quando assumiu, ele deu entrevista para o Globo e falou isso. Né? O STF tem que avançar a agenda. E de que agenda ele estava falando? Ele deixou claro. É a agenda de Roe versus Wade, a decisão que legalizou o aborto nos Estados Unidos em 73. Aquilo era um norte a ser alcançado pelo Supremo, segundo o ministro. Recém-assumido, recém-sentado na cadeira, ele declarou isso. Então, o que ele se esquece de dizer? Se esquece, não. Faz de conta que não sabe. O parlamento já negou diversas vezes projetos de lei tendentes à legalização do aborto. Negou, arquivou, rejeitou. Diversos projetos. Eu acabei de citar um. Né? Então, o que é a mentalidade revolucionária? Eles concebem um mundo futuro. Esse mundo futuro, para eles, é uma sociedade ideal. Nessa sociedade ideal, o aborto é legalizado. Eles querem chegar até esse mundo ideal, até essa sociedade ideal, onde o aborto é legalizado. E para isso eles vão fazer tudo. Né? E aí, para terminar, eu digo, quais são as causas profundas dessa ADPF? A razão fundamental é que essa ADPF ela se baseia numa falsa concepção do direito. Essa é a minha tese que eu trago hoje para os senhores. Ela se baseia numa falsa concepção do direito. A deputada Cristonieto já mencionou aqui a doutrina do direito natural, que é a filosofia do direito da Santa Igreja Católica. A Igreja Católica tem uma filosofia do direito, que é o direito natural clássico, que a Igreja herdou de Platão, de Aristóteles, de Cícero, de São Tomás de Aquino. Tá? Ou seja, o direito, a coisa justa, é parte da estrutura da realidade. Assim como existem leis naturais de ordem física, por exemplo, a lei da gravidade, existem leis naturais de ordem moral. E daí vem o direito à vida. O direito à vida é consectário lógico da natureza humana. Nós extraímos o direito à vida da própria natureza humana. Então, não é dado a ninguém cancelar o direito à vida. Tá? Então, o direito, ele não é produto da vontade humana arbitrária. Existem leis naturais de ordem moral, de ordem jurídica, que devem ser respeitadas. São Paulo aos Romanos. Os gentios não tendo lei, né? A lei está gravada em seus corações. Deus inscreveu nos corações dos gentios que não tinham decálogo a lei natural. São Paulo aos Romanos, capítulo 1. Então,
o direito não é produto da vontade humana arbitrária, seja essa vontade expressa em leis ou em decisões judiciais. Então, o que os nazistas fizeram lá na Alemanha, e depois o que os comunistas fizeram, tudo que eles fizeram estava de acordo com a lei positiva. A lei positiva do regime e com as decisões judiciais do regime. Eles alegaram isso em sua defesa no Tribunal de Nuremberg. Tudo que nós fizemos estava de acordo com a lei. Só que essa desculpa não colou. O que o Tribunal de Nuremberg fez? Condenou todo mundo por crime de guerra. Porque aquilo afrontava o direito natural. Não interessa se estava de acordo com a lei positiva. Não interessa se estava de acordo com a decisão dos juízes. Aquilo afrontava o direito natural. E por isso eles foram condenados. Então, assim como os muitos genocídios da história, o genocídio nazista, o genocídio comunista, não poderiam ser legalizados, e essa é a tese que eu trago para os senhores hoje, o aborto também não pode ser legalizado por nenhum poder humano. Então, o que as autoridades humanas podem fazer? E tampouco Deus o faria, porque isso contraria a sua natureza. Contraria o próprio ser divino. Então, o que as autoridades humanas fazem? Qual é o suposto poder deles? É produzir papéis. Papéis nos quais estão escritas ficções. Ficções. É um faz de conta. Né? E que ficção é essa? Que o aborto é um ato lícito, um ato moralmente neutro, ou coisa parecida. Afinal de contas, o papel aceita tudo, né? Nós sabemos. Só que essas autoridades não têm poder de mudar a realidade, não têm poder de cancelar um direito natural que foi colocado na nossa natureza, foi nos dado pelo próprio Criador, que está inscrito na nossa natureza. Então, o aborto será para todos sempre ilegal. Não importa o que o STF decida, mas o nosso dever como católicos, como juristas, como políticos, cada um no seu âmbito de atuação, é não adotarmos aquele discurso da linguagem bífida, a língua bipartida, né? O que Nosso Senhor falou? Ser de vosso dizer sim, sim, não, não. Não pode ser sim na vida pública e não na vida privada. Nossa vida tem que ter uma uniformidade, uma coerência. Então, se nós defendemos a vida privadamente, com as nossas convicções pessoais, com a nossa religião, que é a Santa Religião Católica, nós temos a obrigação de defender a vida também publicamente, na vida pública. Na missão de cada um, como políticos, como juristas, cada um no seu âmbito. Não existe essa separação entre vida pública e vida privada. Infelizmente, eu já vi católicos dizendo isso. Pessoalmente, eu sou contra o aborto. Eu sou católico, batizei meus filhos. Mas, como homem público, eu tenho que reconhecer que é uma questão de saúde pública. Errado. Tem que ser sim, sim, não, não. Não pode ser sim na vida privada e não na vida pública, ou vice-versa. Então, tomemos isso como missão e vamos adiante. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigado. Obrigado, Henrique, doutor Henrique. E pelo tempo que a gente está avançado, Dorani tem um compromisso agora às 11 horas, eu queria pedir ao Dorani para a gente fazer as considerações finais da nossa reunião. Sei que esse tema valeria a pena, a gente está ouvindo há muitos e teríamos possibilidade de pensarmos muito sobre isso, e esse desdobramento dessa reunião precisa acontecer no nosso dia a dia. Aqui eu trago duas reflexões. Primeiras aos políticos católicos, aqueles que exercem o direito do seu mandato, que possam ver o que pode ser feito em relação a isso. Tá? Eu já tenho conhecimento pelo vereador Márcio Santos, que já fez um apoiamento com mais de 32 assinaturas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e que vai estar levando em Brasília esse manifesto para que seja também um posicionamento dos vereadores do Rio de Janeiro.
500 municípios, né? A deputada Cristo Nieto já também nos trouxe que esse movimento pretende atingir a mais de 500, pelo menos 500 ou mais 500 municípios brasileiros com esse mesmo objetivo. Sei, reconheço e aplaudo também as iniciativas do deputado Márcio Galberto na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que tem feito e tem se manifestado de forma contundente e cristã diante do parlamento com essa defesa, que está sendo muito importante para todos nós ouvirmos esses discursos e ouvirmos esses, mais do que discursos, esses posicionamentos cristãos dos nossos parlamentares católicos. Isso tem sido muito importante para todos nós. E eu espero que nós, leigos também, católicos, né, que não temos mandato, mas temos o compromisso, também possamos criar mecanismos para que nós tenhamos, de alguma forma, a nossa voz manifestada também diante do presidente da Câmara Federal, através do nosso contato, que é a Cris Antonieto e os demais deputados federais que participam conosco aqui da pastoral, para que também seja levada a eles, né, a nossa indignação em relação a isso e que também nós possamos nos manifestar nesse ponto de vista. Eu acho que, a exemplo do que o vereador Márcio Santos fez, eu peço licença ao nosso cardeal para que a pastoral também faça um texto, um apoiamento contra essas questões, assinadas por nós todos, para que a gente também entregue à Cris e ela possa fazer chegar ao presidente da casa que a pastoral dos católicos políticos da cidade do Rio de Janeiro, da Arquidiocese do Rio de Janeiro, também se posiciona em relação a essa situação toda. O deputado Márcio Galberto queria dar uma parte. Bem rapidamente. Primeiro, parabenizar tanto a deputada Cristo Nieto quanto o procurador Henrique Lima pela belíssima explanação. Belíssimo. E diante do que vocês falaram, fica muito claro, que foi muito bem fundamentado, que o debate não é científico. Se fosse científico, nós já teríamos ganho simultaneamente. O debate não é filosófico, se fosse filosófico, também já teriam perdido. O debate não é técnico, ele também, se fosse técnico, eles já teriam perdido. O debate é político, só que está sendo feito pela instituição errada, né? O debate que está posto é político. Bom, se é político, deveria estar sendo feito pelo Congresso, né? E não pelo Supremo Tribunal Federal. Até porque nós estamos diante de uma grande falácia, um grande cavalo de Troia, como muito bem o senhor nos colocou aqui. Só que esses novos sofistas, eles não têm 0,1% de alguma categoria que os sofistas antigos tinham. Eles são sofistas, até para ser um sofista, eles são medíocres. A verdade é esta. Então, assim, reforço o que os senhores disseram, e digo mais, a DPF, do jeito que está, ela, de fato, ela abre caminho para as maiores atrocidades que a humanidade já pôde testemunhar, dentre as quais também a pedofilia. Ela abre caminho para isso. Né? Então, e outras barbaridades. É eugenia na veia que eles estão tocando. A eugenia ganhou uma nova roupagem. Por isso que é inconcebível que, enquanto católicos, que enquanto cristãos, ou que enquanto pessoas de bom senso, seres humanos, que venhamos a apoiar isso. Ou tem uma outra via, ou que não manifestemos o nosso repúdio a isso. Porque a omissão nesse momento também é gravíssima. A nossa sociedade ela não pode se omitir diante disso. É grave. Tá? É gravíssima a nossa omissão também nesse momento. Então, apoiar a DPF é gravíssima, é uma atitude gravíssima, mas também se omitir é uma atitude gravíssima.
nós fizemos a moção de repúdio, a DPF 442, na verdade, é o partido que a está promovendo, e agora nós estamos fazendo um ofício em apoio ao Congresso Nacional, na pessoa do presidente da Câmara. Vamos mandar esse ofício para lá, em apoio, dizendo que é prerrogativa do Congresso, que nós estamos apoiando o presidente da Câmara, e também a mesma coisa para o presidente do Senado. Porque a maneira que se tem para barrar isso, aparentemente, é o presidente da Câmara aí dizer claramente, junto com o Senado, nós não queremos que isso seja votado no STF. Com todo respeito, mas a maneira, aparentemente, que se tem agora, além da intervenção divina, né? É claro, mas é uma manifestação pública dos presidentes dizendo, olha, nós achamos que é mais adequado que isso seja votado, discutido, debatido no parlamento. Nós precisamos. Vai dar essa intervenção. Obrigado, deputado. Vereador? Não, eu tenho só umas dúvidas, bem rápido. Só em qual etapa está essa ADPF? Está bem avançado? Qual o trâmite ali que está em discussão? E mais para a Dora, se há uma ação da CNBB ou da igreja em reunião com esses ministros do STF, se vai haver. Ou seja, quais ações estão sendo tomadas, além dessa coisa das câmaras, enfim, para dar uma barrada nessa coisa. Entendeu? É mais a minha dúvida. Né? Eu vou passar, então, aqui ao nosso convidado, né, doutor Henrique, para... em que pé está isso hoje? Então, está muito inicial, a relatoria é da ministra Rosa Weber, ela se aposenta, completa 75 anos, vai sair na compulsória no dia 2 de outubro. E aí já não há nada oficial, mas já se comenta nos bastidores que ela quer pautar essa ação antes da aposentadoria, que para ela é uma ação emblemática. Então, provavelmente alguém vai pedir vista. Isso aí é quase certo. Mas ela já vai dar um voto que nós sabemos que será favorável ao aborto, que é a posição dela. Ela votou com o ministro Barroso naquele habeas corpus, entendeu? Então está desse jeito. Obrigado. Em relação à igreja, Dorani? A igreja já falou, inclusive, né? Ela tem atuado bastante, seja com envio das manifestações para todo lugar do Brasil, seja com contato com os ministros, seja também com contato com os deputados, senadores. É o caminho, né, do Ricardo Reppers, né? Tem trabalhado bastante, que é o secretário da CNBB, nesse sentido aí, né? Então, tem feito essa parte aí. A questão principal é que, de um lado, aparece muito toda a questão da falácia, né? Ou seja, há um nominalismo nessa questão toda. Eles usam termos, como dizia o doutor Henrique, com outro significado, tá? Direitos humanos, direito à vida, tudo mais. Isso é o nominalismo, né? Ou seja, acaba... Oi? São todos os termos que são os termos, os princípios básicos da doutrina social da igreja. Mas usam com outro conteúdo. Usam com outro conteúdo. É o nominalismo e que isso vai enganando as pessoas, né? Mesmo quando fala assim que você falava de obscurantismo e tudo mais, na verdade, o que é progresso, o que é obscurantismo? Na verdade, usa também esse aspecto aí, né? Dizer assim, você fala assim, os progressistas pensam, pelo contrário, progresso é a vida, é a civilização, tudo mais. Então, acho que nesse aspecto nós estamos dentro de uma questão filosófica de nominalismo muito grande, né? De querer justamente falar de coisas que todo mundo concorda, mas com outro significado. Isso é próprio, realmente, do pessoal e companhia limitada, né? Mesma questão, por exemplo, a lei natural. Eles não aceitam a lei natural, é lei positiva. Então, vale aquilo que decidir a maioria. E aí que vai também todo o problema, a questão toda. A outra questão é a questão de então, o Congresso fazer leis, né, que realmente barrem tudo isso para que sejam aprovados de tal maneira que não haja mais a oportunidade do STF entrar por esse caminho. E se por acaso a STF for votar, nós teremos maioria ou não? Para esse contato com os ministros, teria maioria lá para barrar de vez tudo isso daí, né? Porque faz tempo que está pautado
STF, né? Não foi colocado. Infelizmente, tem uma ministra que quer deixar a cultura da morte como herança da sua gestão, né? Triste isso, né? Tristeza ver isso acontecer, né? Bem, eu quero, então, agradecer a Mas, participação. gente, Hein? são 10h34, Seu tempo. às 11 horas. Ah, dá tempo ainda, Divo? Pô, eu estou só preocupada com o tempo do senhor. Mas a gente quer falar. Mais alguém Só gostaria? para terminar, Sim, claro. na verdade, o Cardeal falou que tem mais um tempinho. Como eu estava falando aqui Foi no com a deputada, nós fizemos uma moção de repúdio na Câmara, colhi as assinaturas e alguns outros vereadores da Baixada também estão fazendo um movimento com algumas câmaras, né? E aí eu estava falando com a deputada, Márcia, a gente tentar combinar da LERJ, como você, como representante, mais as câmaras, junto com a deputada, a gente marcar uma reunião com o presidente da Câmara para a entrega dessas moções. Eu acho que seria uma coisa... De apoio, né? Por um lado tem esse movimento de repúdio, por outro tem um movimento de apoio ao Congresso, né? Eu só esqueci de falar um detalhe. O debate político, quem deve triunfar é a verdade. Então, agora sim, está finalizado, né? Se é um debate político, o que deve triunfar é a verdade, é bem natural. Não, então é isso, era só para alinhar depois, aí fiquei de combinar com a deputada, ver com as outras câmaras, para a gente fazer esse movimento e ir a Brasília e fazer um ato simbólico de entrega dessas câmaras aqui do Rio. Quanto mais câmaras puder movimentar e a gente poder fazer essa moção é importante. Então, obrigado. Obrigado, vereador. Eu queria, então, aproveitar esses alguns minutos que Dom Arani nos concede, justamente passar a palavra ao nosso professor Geraldo, que é o nosso grande mentor e especialista da doutrina social da Igreja e que tem certeza terá uma ótima contribuição para falar sobre a reunião de hoje. Foi uma reunião privilegiada que tivemos a oportunidade de ouvir a deputada Cristo Nieto, doutor Henrique, e, inclusive, para todos nós, eu acho que pela exposição do doutor Henrique, foi uma surpresa impactante ver que, o Dorani assentou muito bem a questão do nominalismo, como os princípios básicos da doutrina social da Igreja foram tomados no sentido inverso. Né? Exatamente. E, inclusive, toda essa... realmente é uma maneira enganosa, total, de desvirtuar o sentido do que se objetiva para obter fins outros daqueles que se prenunciavam. Né? Então, realmente, eu acho que todo esse trabalho que está sendo feito, gostaria de parabenizar todo esse trabalho que está sendo feito. Falou-se também da Frente Parlamentar Católica Apostólica Romana, né? Deputada Simone Maschiato, né? Parece. Vice-presidente. Pois é, também. E a Sônia Marquita, que é muito importante também, né? Esse trabalho todo, né? O Márcio Alberto também sentou muito bem essa importância, essa presença. Não se omitir é tão ruim quanto pronunciar-se mal. Acho que realmente o momento somos chamados aí, convocados para uma ação muito forte em que nós, cristãos, católicos e irmãos de boa vontade, tem que se manifestar, sem dúvida nenhuma, a respeito dessa situação. É muito bom também nós lembrarmos que a ciência muito correta na questão do aborto, mas também das drogas. As drogas também estão para ser legalizadas, só falta um voto. Um voto é o caos, é o caos total. Sabe disso. Hoje, se um independente químico quer se libertar das drogas, por exemplo, vai procurar ajuda no setor público, ele não encontra. A gente já tem um SUS sobrecarregado e muitas vezes dificilmente consegue lidar com uma gripe. De mal saiu da pandemia, a gente viu o que aconteceu pelo Brasil inteiro. Então, liberar as drogas também é um ato que não beneficia a sociedade. E, junto com isso, a gente tem também a tentativa de liberação do aborto, ou seja, eles estão pensando em tudo menos na sociedade brasileira como um todo.
E a questão das drogas também é um retrocesso histórico, que nos países que legalizaram estão voltando atrás. Holanda e outros países estão criando uma série de medidas restritivas agora, que viram que a coisa deu errado. Bem, eu passo agora a palavra à Dorani para fazer o encerramento da nossa reunião. E, já de antemão, quero agradecer ao nosso amigo e irmão da Ordem do Santo Sepulcro, né, o doutor Henrique, que pôde trazer para a gente uma fundamentação de tamanha relevância e importância sobre esse tema. Quero agradecer também a presença e a participação da deputada Cristo Nieto, que foi muito clara nesses objetivos, no posicionamento do político, né, principalmente o político católico cristão, em relação a esse tema e todos os outros temas e que faz com que a gente precise pensar e defender a vida na sua amplitude, na sua plenitude. Isso para nós é muito importante. E, mais uma vez, agradecer ao nosso cardeal arcebispo por estar sempre conosco, apoiando e estar conduzindo-nos nessa reunião da Pastoral dos Católicos na Política. Dorani. Muito obrigado a todos pela presença. Eu creio que falar dos católicos na política, falar daquilo que o povo pensa. E o povo, ao elegê-los, né, justamente deu esse mandato para que pudesse falar em nome dele, né, tanto no nacional, como no estadual, como no municipal. E nós sabemos que o nosso povo, na sua maioria, defende a vida, tem valores, tudo mais, né? E a minoria que quer se valer de outros meios para entrar e fazer uma certa balbúrdia e contra muitos valores, né? São situações muito sérias que nós vivemos, né? Por isso, eu creio que apoiar os nossos católicos que estão na política, tanto municipal, como estadual, como federal, tanto no executivo, como no legislativo, como judiciário também, nós queremos ver e deixar que legar para o futuro coisas que realmente ajudem a sociedade a caminhar melhor, né? E a vida, a civilização, aquilo que nós entendemos e não nas reinterpretações de outros, né? É que nós queremos cada vez mais ver um futuro. Realmente é um momento difícil, né, em que nós vivemos, e pedimos a Deus que ilumine os corações, a mente, os trabalhos dos seus mandatos, daqueles católicos que estão nos vários trabalhos aí públicos, que possam levar adiante os valores que nós batalhamos, lutamos, que o futuro possa ser realmente de paz, de esperança, e não de caos, e não de cultura de morte, né? Então, nós desejamos e agradecemos a presença de todos, e Deus abençoe a todos. Amém.